Bora pessoal, para mais um podcast do esporte. Hoje para a gente comentar os jogos que fecharam a 10ª rodada, os jogos de quinta-feira, e o campeonato tem um novo líder, né? Não é uma novidade, né? Time que estava lá 2 rodadas atrás, o Palmeiras supera o Botafogo e ultrapassa o rival Corinthians, né? E neste momento termina, dorme aí sossegado até a próxima rodada pelo menos, né, na liderança do Campeonato Brasileiro. O aproveitamento do Palmeiras é melhor que o do Corinthians, né? Aliás, o aproveitamento do Palmeiras, né, não é à toa, é o melhor do campeonato, não é à toa porque não é à toa que é o líder, né? Então é um momento bom que vive o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. A gente tinha comentado aqui, né? Vou falar de Palmeiras depois, começar pelo jogo do Fortaleza. Fortaleza e Goiás, 1-1. Jogo que o Goiás saiu na frente, né? Gol do Pikachu. E o Pedro Raul empatou com o Goiás, né? Empatou pro Goiás. Grande resultado para o Goiás, né? Que se mantém ali fora da zona de rebaixamento. E um resultado péssimo para o Fortaleza, que se mantém afundado ali na zona do rebaixamento. É o lanterna do campeonato. O Fortaleza vai se distanciando cada vez mais das equipes que estão na frente, tá? Já 4 pontos do vice-lanterna, que é o Juventude, tá? 4 pontos. O Fortaleza tem 5 pontos pro primeiro time fora da zona do rebaixamento, que é o Avaí. Então o Fortaleza tá ficando, mais uma grande oportunidade de pontuar e de eventualmente se aproximar, né, do bolo de cima, que tá de Juventude para cima, tá todo mundo muito próximo. Só o Fortaleza que destoa, perdeu uma grande chance, né? Perdeu uma grande chance, um time que começou bem o jogo, foi perdendo o ritmo, e eu imaginava, assim, pelo que eu vi do Ceará, falei, pô, esse hiato de tempo que as equipes estão tendo, né, de disputar competições paralelas, né, Campeonato Copa do Brasil e Libertadores, no caso o Ceará Sul-Americana, ter sido importante, pelo menos está pensando em Ceará, né, que eu comentei ontem, foi importante para a equipe voltar a focar no Brasileirão, ter um tempo a mais de descanso. Eu achei que o Fortaleza fosse até vencer esse jogo, né, por uma grande vitória para cima do Flamengo no Maracanã, e a verdade é que o Fortaleza ele continua cometendo os mesmos erros. Aí, assim, é triste, assim, eu fico triste, eu só lamento, né, já tinha cravado aqui alguns podcasts atrás que o Fortaleza é uma equipe que vai brigar para não ser o lanterna. É triste, assim, eu não digo isso com alegria, tá? As 3 últimas partidas, assim, pro torcedor, se é que dá para se animar com alguma coisa, um empate, uma vitória e um empate, né? O rendimento, por exemplo, é melhor que do Avaí, por exemplo, dos últimos jogos, né? Tirando, obviamente, contando rodadas diretas, tirando a derrota para o Ceará que aconteceu também. Então, pensando em rodadas seguidas, né? Não jogo do Ceará que foi fora de época, né? Foi adiado. Então, em rodadas seguidas, a sequência do Fortaleza ela é até melhor que eu falei. Por exemplo, equipes como Avaí, equipes como Botafogo, né? O Botafogo é o 15º colocado agora, depois dessa derrota para o Palmeiras. Tá, você tá a 1 ponto do Cuiabá, que tá o primeiro time na zona do rebaixamento. Então, o de novo, pegando os 3 últimos partidos do Fortaleza, se é que dá pro torcedor se animar, né? Se é que dá pro torcedor tirar alguma coisa para olhar e falar, olha, dá para salvar, né? Porque aí eu deixo a cargo do torcedor, porque eu já não, assim, a gente começa, assim, a gente tentou, né? Fala, pô, não, tá disputando as competições aqui, a gente sempre deu uma moral pro Fortaleza, né? E eu acho que vou continuar dando uma moral pro Fortaleza na Copa do Brasil e na Libertadores. Mas o Campeonato Brasileiro não. Assim, o time que, repito, continua cometendo os mesmos erros e os adversários sabem que esses erros vão acontecer, né? É um time que tem uma estrutura tática bastante manjada, se é que a gente pode dizer assim. Time que ataca bem, que é organizado, mas um time que é vazado. Você pegar um time como o Goiás, que é um time cirúrgico, um time que contra-ataca muito bem, que se aproveita das poucas oportunidades que o adversário oferece, era um jogo óbvio. Sim, era um jogo que dava até para o Goiás ganhar, por exemplo. Não seria absurdo dizer isso. Então, é um jogo que está manjado. Os adversários sabem disso. Só vai perder para o Fortaleza enquanto o Vojvoda não fazer nada. Só vai perder para o Fortaleza quem realmente não estudar o Fortaleza. É que no caso o Flamengo do Paulo Souza não fez isso, né? Bem que o Flamengo é outra história, né?
falei aqui ontem, muitos erros individuais, uma série de jogos em sequência, muitos e muitos erros individuais, mas tirando esses times que vivem uma crise, se é que a gente pode dizer assim, todos os outros, estudar minimamente Fortaleza é muito fácil de bater essa equipe. Já é o que eu falei, tá manjado vencer o Fortaleza, né? E o Fortaleza segue jogando do mesmo jeito, segue cometendo os mesmos erros. Por isso que eu digo, hoje não dá para eu dizer outra coisa. E eu espero que a equipe queime a minha língua, de que não vai ser uma equipe que vai brigar contra o rebaixamento. Eu já nem classifico mais o Fortaleza como uma equipe que vai brigar para não ser rebaixado. Eu classifico hoje o Fortaleza como uma equipe que vai brigar para não ser o lanterna. Aí muita gente fala, nossa, olha o nível do Campeonato Brasileiro. O Coritiba é o melhor mandante, se eu não me engano, né, do campeonato. Então, ou foi até antes essa partida contra o São Paulo, eu não sei dizer ao certo, né? Aí eu vi isso inclusive no Canelada, né? O Souza, pô, Coritiba é o melhor mandante ao nível do nosso futebol. E eu realmente concordo, assim, com todo respeito ao Coritiba. Com todo respeito ao Coritiba. O lanterna do campeonato é uma das equipes que hoje são mais organizadas e que apresentam o melhor futebol. Futebol entretenimento, né? Futebol entretenimento. Futebol eficiente, não. Futebol de resultado, não. Mas aí, pô, você pode pegar alguém e dizer, pô, esse é o nível do nosso futebol. Equipe que um campeonato onde as equipes que jogam retrancadas, elas se dão melhor, e uma equipe que joga bem, que é organizada na sua gestão, na questão financeira, tá ali na zona do rebaixamento. É isso, cara, o Campeonato Brasileiro, não só o brasileiro, assim como tantos outros. E sim, vamos ser sinceros, né? Que eu tô falando aqui, um jeito de jogar manjado que os outros, todo mundo já sabe. E tá todo mundo se aproveitando. Então, enquanto não fizer nada, enquanto eu achar que isso aí vai dar certo uma hora, pode ser que a maré vire. Mas a gente sabe que a história diz, né? E a gente que acompanha o Campeonato Brasileiro há bastante tempo sabe. Quando você tá na ponta da tabela, muito na ponta da tabela, em ambos os extremos, tá? Ou você tá muito no topo ou você tá muito lá no fundo do poço. A gente sabe que a maré, ela puxa para as duas pontas, né? O Galo, ano passado, por exemplo, nadou a favor da maré e foi destoando demais. O Flamengo de Jorge Jesus, a mesma coisa, né? Chapecoense, por exemplo, e aí pensando em rebaixamento, pô, a maré era ruim e foi puxando cada vez mais o time para baixo. Então a gente sabe que esses momentos para os times dos extremos, quando começa a destoar, obviamente, hoje o topo da tabela está muito embolado ainda, então ninguém vai destoar muito, repito, só o Fortaleza é a única equipe que está destoando do resto do campeonato. A gente sabe que é muito difícil virar essa maré, é muito difícil. Então não dá pra gente olhar e ser ingênuo e falar, não, vai virar isso, vai dar tudo certo. Não, enquanto o time não der um passo atrás, né, não olhar para os seus problemas e tentar corrigir, essa que vai ser a sina, né? É esse que vai ser o problema. Se agora engatar uma sequência de empates, pelo menos pontua, né? Já melhora a perspectiva, que vai ser a zona de rebaixamento, não é, mas pontuar pelo menos, voltar a pontuar, isso é importante. Então, não sei, cara, assim, de verdade, eu espero queimar a língua, eu sempre tô falando aqui, cara, já falei isso, mas tô torcendo para que a equipe queime a minha língua. Mas pelo que a gente tá vendo até agora, infelizmente, dá pra gente dizer outra coisa. Até porque eu falei e eu repito, o Fortaleza é a única equipe que está destoando muito do resto do campeonato. Muito. E no topo tá todo mundo embolado. Do meio para baixo da tabela, até o vice-lanterna tá todo mundo embolado. Só o Fortaleza que tá ali isolado, né, na zona do rebaixamento, com uma pontuação horrorosa, né? Então, só lamento, mais um empate aí, mais uma grande chance perdida de conquistar 3 pontos e aí de repente encostar nesse bolo, ainda ia ficar longe, ainda ia ficar uns 2 pontos, né, se eu não me engano. Ia ficar uns 2 pontos do Juventude ainda. Ok, né? Mas estaria mais perto já. Uma vitória já poderia tirar da lanterna. 2 vitórias já poderia tirar da lanterna, né? Agora, 2 vitórias pode tirar da lanterna? Pode também, mas, pô, né? Agora vai precisar de 2 vitórias depois desse jogo contra o Goiás, né? Vencendo o Goiás e o próximo jogo já poderia sair da lanterna. Agora não mais, né? Agora não mais. Então a situação, ela é ruim. A equipe vive um momento muito ruim. A gente sabe quando você está muito na ponta, o momento ele te puxa para baixo, né? Ou te puxa para cima, ou ele te puxa para baixo. Nesse caso, vai seguir puxando para baixo enquanto não mudar alguma coisa, enquanto não mudar o jeito de jogar e surpreender os adversários, né? O Fortaleza só vai se dar bem contra adversários que falam assim, ó, para mim não interessa o jeito que o Fortaleza joga, eu vou jogar do meu jeito.
né? Então, o Fortaleza pode estar bem para cima do Flamengo, que é uma equipe que vai tentar tomar as rédeas da partida, no caso o Palmeiras, no caso o próprio São Paulo, o próprio Atlético Mineiro, né? A gente sabe que são equipes que vão propor o jogo, assim, pouco me interessa o jeito que o Fortaleza vai jogar. Eu vou propor o jogo, pelo menos o meu jogo. Não significa que eu vou ser mais ofensivo ou menos ofensivo. O meu estilo de jogo eu vou propor. Essas equipes vão fazer isso. E aí é nessa que o Fortaleza pode conseguir um ponto ou outro. Mas para as outras equipes ali que estão no bolo de baixo, os caras vão olhar para o Fortaleza e falar, cara, para bater o Fortaleza é só jogar assim. Então vamos jogar assim, né? Adversário direto contra o rebaixamento, a gente precisa tirar 3 pontos deles, né? Então, que vai ser do futuro? Não sei. Eu espero que seja positivo, né? E eu de verdade espero, sempre falo aqui, eu não nego, mas, né, o que a gente tem visto do momento agora e do passado, é o que eu falo. A gente faz a leitura, né, todo mundo que fala de futebol, a perspectiva, a projeção, é uma leitura do que está acontecendo agora e dos últimos, sei lá, 3, 4 jogos que passaram. Por isso que a gente faz uma projeção, olha aqui para o que foram os 4, 5 últimos jogos, foram isso. Então a gente faz uma projeção, olha, imagino eu que vai crescer ou vai perder rendimento, né? Fortaleza a gente olha e fala, pô, infelizmente não tem nada de bom que a gente pode dizer do Fortaleza pensando em Campeonato Brasileiro. O Goiás, repito, consegue um grande resultado, fica ali com 13 pontos, né? Conseguiu um ponto, 13 pontos, está à frente do Flamengo, está à frente do Botafogo, né? Apenas 2 pontos do Cuiabá, que é o primeiro time do Z4, sim, mas se mantém fora da zona de rebaixamento e é um alento, né? Você acordar, você olhar a tabela e falar, poxa, estamos fora, né? É um alento. Tá todo mundo muito próximo, não dá para vacilar. Um vacilo, você pode voltar para a zona do Z4, né? Porque o Juventude, vice-lanterna, tem 10 pontos. Tá a 3 pontos do Goiás, né? Em virtude de uma combinação de resultados, o Juventude pode sair e o Goiás pode cair. Então isso é uma loucura, né? Mas é o que falou, assim, moralmente, né? Pro seu bem-estar, pro seu ego, você olha a tabela e fala, oh, bacana, valeu, né? Valeu, jogo fora de casa, Castelão cheio, lotado, né? Torcida compareceu, fizemos um ponto, tá tudo certo, é alegria, né? Por enquanto, neste momento, é alegria. Tá? Coritiba e São Paulo, duas equipes que brigavam para encostar ali no Palmeiras, no Corinthians, e as duas equipes empataram, né? Um empate que não foi interessante para ninguém. O São Paulo tá com uma sequência de empates aí impressionante, né? 15 pontos, a mesma pontuação do Coritiba. Coritiba é o quinto, São Paulo é o sexto. O São Paulo jogou melhor a partida praticamente inteira, né? São Paulo talvez tenha... O pior momento da partida tenha sido o momento do gol do Coritiba, que foi eficiente, aproveitou a oportunidade que teve, né? Com o Aleph Manga. O Caleri fez o gol do São Paulo, né? Sempre ele. Por isso que eu digo aqui, da última partida contra o Avaí, eu acho que valeu a crítica por ele ter batido o pênalti, né? Mas não dá para você condenar um cara como o Caleri. O cara que resolve um problema que, pô, sei lá, 70% das equipes do Campeonato Brasileiro tem hoje, que é um centroavante matador. Se olhar para o campeonato, pô, 70% das equipes tem um problema de centroavante. Centroavante matador. As equipes têm centroavante, né? Mas não tem um cara que define. Na hora que precisa, o cara tá lá para definir. E o São Paulo tem. O São Paulo é um dos poucos que tem o privilégio de ter um centroavante de qualidade, um cara identificado com o clube, um cara que, poxa, veste a camisa e nos momentos difíceis vai lá e faz o gol, né? Com a bola rolando, porque quando teve a penalidade perdeu contra o Avaí. Então foi uma... Por torcedor São Paulino, mais uma vez, é um jogo para se revoltar, né? Não dá para tirar a razão do torcedor do São Paulo por um certo aspecto. Eu sempre disse aqui, eu acho que assim, o torcedor São Paulino, ele, em virtude de algumas coisas que acontecem, ele se empolga e acha que a era de ouro voltou, né? O torcedor se vende essa ilusão. Não é o São Paulo que... A diretoria tenta vender também, mas o Rogério Ceni nunca vendeu ilusão. Então o torcedor que cobra o Rogério Ceni, isso eu não concordo. O torcedor que fica, Rogério Ceni, que fica insistindo em alguns jogadores, quem que ele vai pôr, né? Fica insistindo em alguns jogadores. Assim, o Rogério vê uma coisa no treino. Se não acontece no jogo, não tem o que ele fazer. Ele fica até revoltado quando ele vai da coletiva, né? E até fala, pô, o time, né, contra o Avaí, por exemplo. Ele falou depois, pô, o time perdeu o rendimento mesmo, vai fazer o quê? Eu tenho alguma coisa que eu posso fazer?
Você acha que ele quis que aquilo acontecesse? Ele vê um jogador no treino, ele olha a situação do jogo e fala: este jogador, com base naquilo que eu vi em treino, ele pode solucionar um problema. Agora, se o cara entra e não faz o que ele deveria fazer, o que o Rogério Ceni espera, o que ele faria num treinamento, aí não é culpa dele. Por isso que eu falo, ele trabalha com as peças que ele tem. Por isso que eu sou um defensor do Rogério Ceni. Sou mesmo. Tem potente vai falar: você tá maluco, né? Você tá maluco, mas eu acho que quem é maluco é o torcedor que critica o Rogério, porque ele talvez é um dos poucos que se salvem ali no São Paulo, né? Porque ele, pelo menos ele tá tentando fazer alguma coisa. Quando o time joga mal, ele se revolta, ele cobra, ele quer mais, ele sempre quer mais, mas ele nunca vendeu a ilusão de que o São Paulo brigaria por títulos. O São Paulo chega à final do Paulista e o torcedor se empolgou, né? Pegou o que aconteceu com o ano passado, final contra o Palmeiras, foram campeões, se empolgou, ficou soberbo e o Palmeiras foi lá e deu uma pancada, né? Mostrou que quem é o time do Paulista do momento é o Palmeiras, né? Então o torcedor se vendeu essa ilusão, aí ficou revoltado depois do segundo jogo, né? Do jogo que definiu o campeonato. Ficou revoltado. O São Paulo flertou aí com a liderança do Campeonato Brasileiro algumas rodadas atrás e o torcedor se vendeu essa ilusão de que, nossa, vamos brigar por título, que não sei o quê. E aí agora que veio essa sequência de empates, o torcedor fica revoltado. Mas o São Paulo e o Rogério Ceni nunca vendeu essa ilusão pro torcedor. O torcedor que se vendeu. Então, assim, o torcedor ficar revoltado, eu entendo, porque, pô, é uma paixão, né? É uma paixão. Pô, o cara que é o, tipo, tricampeão de Libertadores, tricampeão mundial, pô, time com várias glórias, várias conquistas, pô, o torcedor, ele tá com um grito entalado, né? A volta dos tempos de ouro, a volta do soberano, né? O torcedor tá com esse grito incontido agora. Tem que ter o lado emocional, ok? Eu entendo que o torcedor se frustre, até porque contra o Avaí teve a chance de fazer 2-0. Agora contra o Coritiba teve a chance de matar o jogo no primeiro tempo também, assim como foi contra o Avaí, assim como foi contra o Corinthians. O São Paulo jogou muito mais que o Corinthians no primeiro tempo, teve a chance de fazer mais e não fez. Contra o Coritiba a mesma coisa, contra o Avaí a mesma coisa. O time só faz um gol e depois toma o gol de empate, né? Contra o Avaí foi atípico ainda, porque no início do segundo tempo teve um lance de penalidade que o Caleri isolou. Então nesse jogo também, o São Paulo foi muito bem. O São Paulo fora de casa, a gente fala aqui várias vezes, e não só eu, vários programas esportivos. O São Paulo fora de casa, no Morumbi é uma coisa, o São Paulo fora do Morumbi é outra coisa, né? E o que a gente viu nessa partida contra o Coritiba foi um São Paulo que se portou como se estivesse jogando no Morumbi, como se estivesse jogando na capital paulista. Foi muito bem, apresentou um bom futebol, mas não foi eficiente. Apenas um gol do Caleri e o Coritiba, talvez no dos poucos deslizes do São Paulo nessa partida, o Coritiba foi lá e fez o gol. Então, assim, é uma frustração? Eu entendo a frustração? Entendo. É óbvio que eu entendo, porque, pô, fica nessa. Agora vai, agora não vai, agora vai, agora não. O torcedor que se cansa, né? Isso dói no coração do torcedor. Mas o Rogério Ceni nunca vendeu essa ilusão pro torcedor. É isso que eu tô falando e eu vou continuar frisando. O Rogério Ceni nunca vendeu essa ilusão. O Rogério Ceni, o objetivo é classificar para uma Libertadores. O São Paulo, neste momento, está numa zona de classificação para a Libertadores. Não a fase de grupos, que obviamente não é o objetivo do Rogério. O objetivo não é se classificar para pré-Libertadores, é se classificar para a fase de grupos direto, né? Esse é o objetivo do Rogério. Então, ainda está numa situação de classificação para pré-Libertadores, que é a Libertadores, é uma Libertadores mais longa e mais difícil. A gente viu, por exemplo, o América Mineiro, que passou por essa etapa difícil e na fase de grupos não foi bem, né? Então, talvez não quer dizer muita coisa também. Mas voltando ao assunto, o Rogério, o objetivo obviamente é ficar ali no G4, né? Não correr nenhum risco, se classificar direto para a Libertadores. Tem condição de fazer isso? Eu acho que tem muita condição de fazer isso. O São Paulo está perdendo oportunidades agora? Sim. O São Paulo oscila como qualquer outra equipe ali do meio para cima da tabela, tirando as equipes que vão brigar pelo título. Isso vai começar a se definir mais para o meio do campeonato. Tirando as equipes que vão brigar pelo título, que deve ser uma, duas, três no máximo, todos os times que vão ficar ali desses 3 ou 2 para baixo,
até mais ou menos o meio da tabela, todo mundo vai ficar meio bolado, vai oscilar. O São Paulo passa por um momento de oscilação, mas eu acho que vai voltar a ter um momento de euforia, né? De vitórias consecutivas, mas depois vai perder um pouco também. Né? Começando as disputas de mata-mata, vai ganhar fôlego, vai perder fôlego. Vai ser assim. Né? E não só o São Paulo. E não só o São Paulo, eu acho que todas as equipes que estão nesse bolo. Né? Ainda está todo mundo muito próximo. A liderança dá para ver de perto, né? Dá para ver de camarote, né? Dá para vislumbrar, sonhar como ainda é possível. À medida que o campeonato avança, chega até o meio da temporada, aí vão se definir as equipes que vão brigar pelo título, muito provavelmente, né? Vão se definir as equipes que devem brigar pelo título. Não estou dizendo que vão, porque do segundo turno inteiro pode acontecer muita coisa, né? Mas eu não vejo São Paulo neste momento, né? Nesse bolo. Ainda não. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas eu acho que ele está muito distante e o Rogério Ceni está tentando ganhar consistência, né? Falei e repito, assim, o Rogério não é maluco, né? Pô, do jeito que alguns torcedores falam, parece que o Rogério quer prejudicar a equipe. Não, pô, o Rogério se tem um cara que eu tenho a certeza de que quer ajudar o São Paulo, é o Rogério Ceni. Isento de qualquer tipo de vaidade, de qualquer marca individual, pessoal como treinador, não. Isso aí para ele pouco importa, né? Eu acho ele coloca o São Paulo à frente de qualquer objetivo profissional que ele tenha como treinador. Isso, opinião minha, tá? Isso é opinião minha. Então eu não faria coisas para prejudicar o São Paulo. Por isso que eu digo, torcedor cobra, eu acho que tem que cobrar algumas vezes. Pô, você já tentou alguns jogadores algumas vezes. Se ele estoura no tempo, se ele é um leão de treino, ok, legal. Mas já deu para ver que esse cara no jogo, ele não vai render. Ele não vai corresponder, ele não segura a pressão. E aí sim, Rogério, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Assim, o cara pode ser o máximo no treino, mas no jogo não tá dando. Assim, o cara tá sentindo, o cara tá tremendo na hora de jogar. Então, assim, nesse aspecto eu concordo. Agora, algumas críticas eu acho que são um pouco exageradas, né? Mas enfim, voltando pro jogo, né? Foi uma grande oportunidade que o São Paulo perdeu, pelo que apresentou, né? Mas é fora de casa, que eu falei, contra o melhor mandante do campeonato. Eu acho, assim, no contexto, né, do que foi a partida, é óbvio que fica um gosto amargo. Mas eu acho que foi um bom resultado para o São Paulo empatar com o Curitiba, tá? Acho que foi um bom resultado. Que o torcedor vai falar, pô, tá pensando pequeno. Não tô pensando pequeno. Assim, é um jogo contra o Curitiba. O time que tá brigando no topo, tá empatado com o São Paulo. Você empata na casa do adversário. Pô, é um grande resultado. Assim como eu falei que o Atlético Mineiro tendo empatado com o Palmeiras no Allianz Parque, foi um bom resultado pro Galo. Foi um bom resultado pro Galo. Pô, arrancamos o empate dos caras aqui, né? Aí no jogo da volta, no segundo turno, lá em Minas Gerais, aí a gente ganha, né? O pensamento do caso do Atlético. E aí, do pensamento do São Paulo é isso também. Pô, empatamos aqui. No segundo turno, no Morumbi, aí o negócio é nosso. Né? Então a gente não perdeu pontos para esses caras. A gente conquistou um lá e em casa a gente vai conquistar 3. Né? Esse tem que ser pelo menos o mindset, né? O pensamento do cara, né? Que tá no São Paulo, né? Que tá jogando pelo São Paulo. Então eu acho que foi um bom resultado. Agora sim, óbvio, né? Fica a frustração de não ter conseguido encostar ali, voltar no G4, ficar perto do Corinthians, né? Fica essa frustração. Se o São Paulo ganhasse, o trio de ferro paulista lideraria o Campeonato Brasileiro. Seriam as 3 equipes que ficariam no topo do campeonato. Mas você vê hoje, Palmeiras, Corinthians, São Paulo nessa colocação. E tá todo mundo muito perto ainda. Tá todo mundo muito próximo. Então, repito, fica a frustração do torcedor? É compreensível? Eu acho que é. Mas tem que ter um entendimento que, assim, brigar por título, isso não vai. E o São Paulo tá no bolo ali para brigar por G4. Né? O São Paulo tá... Pega o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro. Os dois têm 16 pontos, São Paulo tem 15. Né? Então o São Paulo tá muito nesse bolo aí que vai brigar por G4. Tá muito. Então, e esse é o objetivo. Então é isso que o torcedor tem que ter em mente. O objetivo é esse. É porque o jeito que o torcedor critica e cobra, o torcedor quer o título brasileiro, mas esse não é o objetivo. O São Paulo nunca vem nessa ilusão. O Rogério nunca vem nessa ilusão. Ah, mas é pensar pequeno. Não é pensar pequeno, é pensar de acordo com a realidade. Né? Não adianta você pensar grande, fazer coisas
fazer coisas malucas, como gestões que passaram pelo São Paulo recentemente, achando que dá para brigar por título, e o prejuízo está aí, né? O rombo financeiro está aí, por pensar grande, entre aspas, né? Às vezes pensar grande, pensar de forma megalomaníaca, custa caro, né? Custa muito caro essa brincadeira às vezes. Então tem que tomar um certo cuidado, e eu acho que o São Paulo, pensando em Rogério Ceni, no planejamento do Rogério Ceni, pensa de acordo com a realidade, né? E aí sim, o ano que vem é outra história, né? Trabalho mais longevo, time mais consolidado, aí sim, pô. Aí dá pra falar em título, mas neste momento não. Neste momento não. E tá na cara que o São Paulo vai se desfazer de alguns jogadores. Tá na cara, né? Já falou isso, inclusive, né? Precisa vender um, dois jogadores. Isso vai acontecer, o Rogério vai ter desfalques. Então vai ter mais problema ainda. Assim, a perspectiva para o futuro é pior ainda para o São Paulo. Vai perder desfalque, vai ter que encontrar reforço aqui, outro ali, um barato, né? Trazer mais um moleque da base. Vai ter problema. Vai ter problema. Não só o São Paulo, como tantas outras equipes, né? Mas eu cito o São Paulo porque, pro torcedor, que o São Paulo jogou bem, fica essa mágoa, né? Fica essa mágoa. Poxa, mais um jogo. Mas, cara, é a realidade da equipe. E assim, o torcedor é muito passional, também não tira a razão, mas tem que ter um entendimento de que a realidade do São Paulo é outra, tá? Pular agora pro jogo do Palmeiras contra o Botafogo, cara, eu achei que esse jogo ia ser pegado, hein? Eu achei que ia ser um jogo bem pegado, achei que o Botafogo ia dificultar bastante, porque o Botafogo fora do Engenhão, fora do Rio de Janeiro, sem a pressão da torcida, costuma, né? Surpreender os adversários, joga sem tanta pressão e tudo mais. Fato é que o Luiz Castro, cara, ele fez uma doideira, que ele foi pro enfrentamento. Pô, tô pegando o Palmeiras do Abel Ferreira. Eu, português, né? Caras, tô nessa onda de portugueses que vieram pro Brasil. Tive um time reforçado, nomes interessantes. Vou pro enfrentamento, né? Vou bater de frente, né? Vou bater de frente com a onda. Sabe aquela onda da praia que você olha ali de longe, parece uma onda pequenininha, né? E você vai indo para cima. Eu vou para cima dessa onda, né? Vou passar por ela. Aí quando ela chega na sua cara, a onda é maior que você, cara. Aí ela te dá um caldo, né? Foi isso que aconteceu com o Botafogo. Tava ali, vou surfar essa onda, vou bater. Na hora que a onda chegou, era muito maior e tomou um caldo, né? Tomou um caldo legal. Primeiro tempo o Palmeiras amassou o Botafogo. Não só o primeiro como o segundo tempo. Mas o primeiro tempo o Palmeiras poderia ter conseguido uma goleada histórica só pelo que fez no primeiro tempo. Só pelo que fez no primeiro tempo. O Palmeiras jogou muito bem a partida inteira. E o segundo tempo economizou, né? Essa aqui é a verdade. Se o Palmeiras tivesse mantido a mesma intensidade, não é assim, o Botafogo voltou melhor, anulou as ações do Palmeiras. Não, o Palmeiras continuou superior. E, cara, pra ser sincero, com todo respeito, tirou o pé, tá? Tirou o pé. Não foi nem por... não foi o Abel... Não foi, a gente pode falar, pô, o Abel Ferreira tirou o pé pra, né, pra não humilhar o compatriota. Não, tem nada disso. Gestão de elenco, né? Gestão de elenco. E o primeiro tempo, gol do Gustavo Scarpa, 2 gols do Rony. Segundo tempo, um belo gol do Wesley. Ficou por isso. Se o Wesley não acerta esse gol, ia ficar 3-0 também, porque é o que eu falei, o time claramente tirou o pé, fazendo a gestão do seu elenco. 3 gols já segura o resultado, um resultado muito favorável, né? Então, assim, tem que pensar a longo prazo, tem que cadenciar, tem que fazer a gestão dessa galera, porque os caras vão ter que vir, vão ter que jogar de novo, né? Final de semana e tudo mais. Então, acho que foi muito mais pensando numa gestão que o Palmeiras não... Cara, assim, vamos golear, fazer uma goleada histórica? Dá pra fazer, mas... Já tá 3, né? Vamos dar uma segurada, né? Não vamos entregar tudo que a gente entregou no primeiro tempo. Essa que é verdade. Se os caras permitirem, a gente vai fazer mais gol. Mas se os caras não permitirem... E o Navarro, né? A lei do ex acabou acontecendo. O gol foi anulado por impedimento, mas o Navarro chegou a balançar as redes, né? O Navarro, para quem não se lembra, contratado, né? Não sei se foi no final do ano, no começo do ano, contratado pelo Botafogo, foi o artilheiro da Série B com o Botafogo. Então a lei do ex meio que acabou acontecendo. Ele pôs a bola para a rede, balançou as redes, o gol foi impedido, né?
Então, a lei do ex, ela valeu, mas não valeu, né? Ela aconteceu, mas o gol foi anulado. Mas uma grande exibição do Palmeiras, tá? Tudo que a gente viu nessa partida, a gente não viu contra o Galo, por exemplo. Né? Pô, veio um Botafogo pra cima. Pô, o time todo exposto, todo perdido, todo desestruturado. Pô, os caras, os jogadores do Palmeiras, eu acho que viam aquilo e falaram, cara, não é possível, velho. Não é possível que esses caras estão fazendo isso. Não é possível, né? Eu acho que o Palmeiras foi, pô, tá valendo a liderança. Eu acho que o Palmeiras começou, né, assim, mentalmente, falou, cara, devagar, né? Tomar cuidado, às vezes os caras vão jogar por uma bola, vão contra-atacar, a gente não pode deixar espaço. Então, vamos começar devagar e sentir o jogo. Quando começou a sentir o jogo, eu falei, meu, o que tá acontecendo? O que esses caras estão fazendo, velho? Ah, tá dando espaço, tá sobrando espaço, vamos pra cima. Foi pra cima, goleou, bela goleada, goleada que sacramenta aí a volta à liderança do campeonato pro Palmeiras, tá? Palmeiras chega aí a 19 pontos, apenas um ponto à frente do Corinthians, tá? Mas é o líder isolado do momento. Palmeiras, quando chegou à liderança, não era líder isolado, né? Tava o Corinthians e o Galo empatado em pontuação. Agora é líder isolado. Palmeiras é o líder isolado e eu já antecipei aqui, o Botafogo é o 15º colocado. Tá? Apenas a um ponto do Cuiabá, que é o primeiro time na zona do rebaixamento. A sequência recente do Botafogo é muito ruim. Viveu empolgação, investimento, John Textor e tal, viveu muita empolgação, viveu muita euforia, né? Mas essa é a realidade do Botafogo. E eu não vejo o Botafogo como um time que vai brigar para não cair. Neste momento ainda não, apesar da situação de tabela, apesar da sequência recente, né? Sequência muito ruim. Eu acho que o Luiz Castro ele exagerou na dose, né? No caso dessa partida contra o Palmeiras, se enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, né? Ele forçou a barra, né? Ele exagerou um pouco. Na rodada anterior contra o Goiás, fez um gol no primeiro tempo, jogando ao lado do seu torcedor. Segundo tempo perde rendimento e tudo mais. Então tem coisas a serem ajustadas e ele está ajustando, né? Vai levar tempo, essa que é a verdade, vai levar tempo. O Botafogo é uma equipe que mudou muito, mudou totalmente, né? Óbvio que o torcedor não entende, o torcedor é passional, o torcedor pensa com o coração e não com a razão, por isso que cobra, por isso que vai, por isso que xinga, mas tem que haver um entendimento, pelo menos das pessoas mais calmas, né? As pessoas um pouco mais racionais de que, cara, mudou muito. O Botafogo virou um clube empresa, muita coisa mudou, né? Internamente, no departamento de futebol, jogadores, mudou coisa pra caraca, né? E essa reestruturação vai levar tempo, né? Até o Luiz Castro, que não teve pré-temporada, conseguir ter um tempo para esse, agora a gente vai treinar, agora a gente vai. Tá tendo esse tempo? Tá tendo esse tempo também, mas, cara, assim, com o campeonato rolando, a gente sabe como é complicado. A gente vê, por exemplo, o Vitor Pereira do Corinthians. O Corinthians teve boas atuações ofensivas com o Vitor Pereira e hoje a gente já não vê mais. É um time totalmente defensivo. Então, evoluiu o trabalho? Não sei se dá para dizer que evoluiu, mas a gente coloca nesse mesmo pacote. É outro treinador que chegou, não teve tempo de trabalhar, ele está mudando a forma de jogar. Se esperava um time muito ofensivo do Corinthians, né? O cara que tem que mudar o jeito dele jogar, daquilo que ele quer de futebol, ele tem que mudar pelo resultado. E de repente o Luiz Castro chega à conclusão que, cara, não vai dar. A gente vai ter que fazer algumas mudanças pra gente jogar por resultado. Agora, uma coisa que chama atenção é o Patrick de Paula, né? Patrick de Paula, a maior contratação do Botafogo e, cara, perdendo cada vez mais espaço no Botafogo, né? Parece que o Palmeiras fez um negocião, né? Vender o Patrick de Paula pro Botafogo. Impressionante, cara. Chegou badalado, fez gol, viveu um momento de empolgação e hoje, cara, ele nem entrou contra o Palmeiras, por exemplo. Nem entrou, porque assim, tem a tal da lei do ex, né? Às vezes o técnico coloca, a lei do ex, né? Vai que, né? Vai que faz uma fumaça. Cara, nem colocou. Então você vê que o Palmeiras fez um negocião, né? Porque abriu mão do jogador, abriu mão não, né? Acho que o Palmeiras tava louco para vender o jogador. Vendeu e maior contratação do Botafogo, fez um baita grana, né? Com essa venda e o cara não tá rendendo lá também, né?
Então, assim, é curioso, assim, curioso, porque é triste, a gente já viu o nível de futebol que o Patrick de Paula poderia apresentar, se ele seguisse numa crescente, ele poderia crescer muito, mas é triste porque, assim, você não vê, né, você não vê mais aquele futebol, você não vê mais, parece que não vê vontade no jogador de seguir aquele caminho que ele vinha trilhando, né. Cara, é triste, sim, é meio que um talento desperdiçado, né. É meio que um talento desperdiçado, é triste. Assim, não dá pra você olhar e falar, pô, legal. Não, não é, velho. É triste, porque é um talento, né, nova geração no futebol, que pode voltar a render, eu acho que pode, ele ainda é muito novo, mas só depende dele, né? E quanto mais tempo passa, menos tempo ele vai ter para evoluir, né? A idade vai passando, vai avançando, ele precisa estar, né, nesse momento de crescente, quando ele ainda está novo, quando ele ainda está se desenvolvendo, o corpo dele ainda está se desenvolvendo. Pô, se ele se condicionar para ser um cara top, pô, ele pode crescer muito, mas depende da vontade dele também, né? Depende muito da vontade do jogador. Enfim, assim, são duas equipes que vivem em dois extremos, né? Lideradas por portugueses, mas um cara que é mais longevo no cargo, comissão tem mais tempo, os atletas têm mais tempo junto, então tem entrosamento, tem tudo isso no pacote. Em outro lado, uma equipe que está se reestruturando e que está começando um trabalho agora. Ficou claro, né? Essa goleada reflete o momento que viu as duas equipes. Equipes que lideradas por portugueses, equipes que têm muita grana, mas uma equipe que foi formada há muito tempo, né? Que os caras estão jogando junto há muito tempo, está muito consolidado o jeito de jogar, o entrosamento dos jogadores, e uma equipe que se formou agora. Então essa goleada dói no coração do torcedor, dói pra caraca. Mas assim, sendo bem frio, fazer uma leitura bem fria, é o reflexo do momento das duas equipes, né? Então o Botafogo está passando por um processo de reestruturação. Esse é um reinício de trabalho. Isso pode voltar, se tiver sequência, né? Se continuar nessa tocada, arrumando, né, primeiramente a administração, né, internamente. E é isso, você crescer com isso, né? Treinar a comissão técnica, manter jogadores, é um time que pode seguir os passos do Palmeiras. Que vai levar tempo, pô, vai levar tempo pra caraca. O Palmeiras, para chegar nesse estágio, levou muito tempo. Mas é o primeiro passo. Então, assim, o torcedor, ele se empolga, sim, mas precisa dar o primeiro passo. E o resultado, ele não é imediato, né? Quando o resultado ele é imediato, ele é uma exceção. A gente disse aqui, a gente já falou várias vezes. O Jorge Jesus foi exceção? Foi, pô. O Cuca foi meio que uma exceção? Foi também, pô. O Cuca teve problema com o Hulk. O Abel Ferreira foi exceção? Também foi, porque o Abel Ferreira não tinha currículo. Mas a diferença do Abel Ferreira é que ele continuou um trabalho que estava dando certo quando ele chegou, né? O trabalho do Andrei, né? Do Cebola. Ele estava fazendo um trabalho e o Abel deu continuidade nesse trabalho. Por isso que deu certo. Pô, tá dando certo. Vou seguir fazendo. Continua dando certo. E assim ele seguiu. Pô, um tempo eu vou fazendo o que eu quero. Mas agora não dá, né? Pandemia rolando, calendário curto, né? Foi indo desse jeito, muito criticado. Mas teve tempo, foi um processo longo. Mas não deixa de ser uma exceção também. Então achar que, pô, vai chegar o Luiz Castro, a gente vai sair ganhando tudo. Não, pô, isso aí não é exceção. Não dá pra contar com exceção. O normal é que leve tempo mesmo. O normal é que leve muito tempo, tá? Pra finalizar, gente, então Palmeiras, mais uma vez, líder isolado, agora sim, né? Que, repito, quando chegou à liderança não era isolado, estava empatado com Corinthians e Galo. Agora sim, líder isolado, né? Um ponto à frente do vice-líder Corinthians. E falando de Flamengo, o Flamengo já definiu, tá? O sucessor do Paulo Souza será o Dorival Júnior, cara. Cara, porque aí, todo respeito ao torcedor rubro-negro, tá? Mas eu fiquei triste, assim, pela decisão do Dorival Júnior, tá? Fiquei triste com a decisão do Dorival Júnior. Eu acho que eu até comentei no podcast, né, anterior, quando eu tava falando de Flamengo, dos possíveis sucessores do Paulo Souza, eu descartei o Dorival Júnior na hora. Pro Dorival Júnior não, ele não vai sair do Ceará. Não vai sair porque ele tá fazendo um baita trabalho lá e não vai sair, né? Assim como o Vojvoda não sairia do Fortaleza.
Dorival Júnior vai lá e sai, né? Então assim, a gente fala muito dos treinadores brasileiros e você vê, pô, o Abel Ferreira, não vou sair do Palmeiras. Não vou sair do Palmeiras. Você vê o Vojvoda, pô, tá passando uma crise desgramada no Fortaleza na Série A, pelo menos na Série A, no Campeonato Brasileiro. Não vou sair do Fortaleza. Não vou sair. Aí o Dorival Júnior, ô Dorival, quer colar aqui? E, pô, e o Dorival que fizeram com ele foi sacanagem, né? Ele passou recentemente no Flamengo. Fizeram com ele foi sacanagem, pô. Contrataram o cara pra tampar. A mesma coisa, pô, é que eu falo, pô, eu fico triste porque, meu, ele tá fazendo a mesma coisa, cara, ele tá se humilhando, velho. Sim, é óbvio, assim, é a carreira dele, pô, é a chance de. O time que ele tá pegando agora é muito melhor que o time que ele pegou quando foi 2018, se eu não me engano, eu não lembro. Sinceramente, honestamente, eu não lembro, peço perdão ao torcedor. Mas ele chegou claramente pra tampar o buraco. Então, você vai vir, você vai tampar um buraco, que no final da temporada a gente vai trazer outro cara. É a mesma coisa que vai acontecer. Ou você acha que vão dar um projeto pra ele? Não, você vai ganhar um projeto que não sei. Não vai ter isso. Não vai ter. Existe uma lenda. E aqui existe. É verdade, as pessoas falam sobre isso nos programas esportivos. Existe uma lenda de que treinadores paulistas. Paulista não. Não é paulista. O Dorival é paulista? Eu não lembro. Falaram isso naquela época dele, né? Deixa eu só pegar aqui pra não falar besteira, né? Falaram quando ele foi pro Flamengo, que foi em 2018, eu não lembro, cara. Eu não lembro de verdade, mano. Mas na época falou assim, esses treinadores, né, que é o Dorival é paulista. Esses treinadores paulistas, eles não dão certo no Flamengo. Nos times cariocas, né? Se bem que o Fernando Diniz tá lá, né? Não sei se o Fernando Diniz também é paulista, não tenho certeza não. Mas diziam isso, né? Quando ele foi pro Flamengo, naquela época, falaram, pô, o treinador paulista não dá certo no Flamengo. Não dá certo, ele pode fazer um baita trabalho, mas não dá certo. Existe essa lenda, né? Existe esse folclore, né? De treinadores paulistas no Flamengo. Então, pô, o cara... Aconteceu o que aconteceu, tapou o buraco e aí, pô... O cara topa de novo, tá ligado? Assim, assim, eu peço desculpas mais uma vez ao torcedor rubro-negro. Porque tem muito torcedor rubro-negro que não gostou disso, tá? Tipo, pô, tá fazendo um bom trabalho no Ceará. Tem torcedor rubro-negro que não tá nem aí. Porque queria o Mister, né? Então, pô, vai vir o Dorival Júnior. Pouco me importa o que vai vir o Dorival Júnior. Não tô nem aí, cara. Eu queria o Mister, né? Então, assim, é triste porque... Óbvio que a gente não sabe como é que tá o Ceará. Né? Não sei se tem salário atrasado. Não sei se o salário dele está atrasado. Eu não sei as condições de trabalho que ele passa lá. Talvez ele tenha tomado a decisão não por uma questão financeira. Não por uma questão do elenco do Flamengo. Que ele olha e fala, pô, eu posso ser muito campeão lá. Né? Talvez ele, pelo que ele tá passando internamente, ele fala, pô, tô tirando leite de pedra aqui e o negócio tá pegando, cara. O negócio tá pegado, eu não sou, cara, não sou garotão, né? Não é, o Dorival não é garotão, pô. Viagens longas, é complicado, né? Fora do eixo sudeste, né? Sul-sudeste. Então, assim, é sempre mais. Ele já falou sobre isso, assim, pô, é mais pegado. Então, assim, é difícil julgar, mas que eu fico triste sim, porque eu falei, pô, tirar o Dorival do Ceará, isso não vai acontecer. Tirar o Vojvoda do Fortaleza, isso não vai acontecer. Eu tinha falado aqui, falei no último podcast. O Dorival não vai sair do Ceará para ir pro Flamengo, pegar essa crise desgramada. Pô, pegou, né? Então assim, é meio que se humilhar, né? Pô, enfim, eu torço para que ele faça um bom trabalho. Acho que é um bom treinador. Mas eu achei que ele ia fazer um grande trabalho no Atlético Paranaense, ele não conseguiu. Pra mim o Dorival tinha a cara do Atlético Paranaense. Não deu certo, né? Não deu certo. Por isso que assim, se vai dar certo no Flamengo, eu não sei, cara. De verdade eu não sei. Ele fez o trabalho que ele fez, passar em recente no Flamengo, foi pra cobrir o buraco, tá ligado? Foi pra cobrir o buraco. Deu certo, cara. Ele seguiu, fez o papel dele, não foi campeão brasileiro, mas terminou em segundo, né? Se eu não me engano. Vice, terceira colocação, foi por aí. Então assim, ele fez um bom trabalho, ele cumpriu o seu papel. Podia ter tido sequência? Podia. Mas é aquela folclore, né? O treinador paulista não dá certo. A metodologia de trabalho não agrada, né? O carioca. Pelo menos ali no Flamengo, né?
Então, e não tô dizendo que, senão acha, pô, Carioca é preguiçoso. Não, tô falando isso, não. É o que falavam, tá? É o que falavam. Eu acompanhava, na época eu acompanhava muito a Rádio Transamérica, se eu não me engano, e falavam lá, cara, assim, o pessoal lá não gosta de treinador paulista, tem uma metodologia de trabalho diferente, né? O Santo não bate, então vai ficar lá, vai ficar até o final da temporada. E talvez é o que aconteça de novo. A menos que ele faça o Flamengo jogar de uma forma semelhante ao que o Flamengo do Jorge Jesus apresentou. Eu acho que ele pode conseguir, eu acho. Pô, o que ele tava fazendo no Ceará é brincadeira, né? Tava jogando demais o Ceará algumas partidas. Então eu acho que ele pode conseguir. Agora a gente sabe que, pô, é uma equipe que tá em crise. É uma equipe que o torcedor tem muita desconfiança. Qualquer deslize vai pedir um mister. A gente sabe que tem... Pô, isso... Não digo... Né? Não põe minha mão no fogo, né? Porque pode até aí até provar, mas o que... Boatos, boatos. Muita panelinha, né? Boatos, né? Não vou cravar aqui porque eu não sei, não tô lá, né? Converso com os caras, como é que eu vou cravar? Então boatos que tem muita panelinha, né? Muita vaidade, inclusive de dirigentes. Então olha a situação que ele vai pegar, né? Torço para que dê certo. Ele é um bom treinador. Com esse elenco que tem o Flamengo, eu acho que ele pode ganhar tudo. Ele tem condições de ganhar tudo. Agora se vai conseguir, aí o tempo vai dizer. Então, o que eu posso desejar fico triste de ter saído do Ceará, porque ele estava fazendo um bom trabalho. E eu, sinceramente, honestamente, achei que ele não fosse sair de jeito nenhum, mas acabou optando por sair. Então, o que a gente pode desejar agora é sucesso, né? Vida longa, que ele consiga gerenciar esse vestiário, que ele consiga fazer uma gestão aí de conciliação, que ele consiga fazer esse time do Flamengo voltar a render. E para que ele siga no cargo aí, tenha vida longa, a gente torce, né? Pelo bem do futebol, pelo próprio Dorival Júnior. Eu sou um admirador do Dorival Júnior. Sempre falo aqui, ó, os melhores treinadores brasileiros. Eu sempre coloco o Dorival Júnior no pacote. Acho que ele é muito desvalorizado. Acho. E ele sempre faz bons trabalhos. Tirando o Atlético Paranaense, que eu acho que, pô, eu achei que ele fosse fazer um trabalho insano no Atlético Paranaense, de verdade. Se tivesse sequência, talvez, não sei. O resultado, não teve resultado, acabou saindo, mas... que eu achei que ele fosse fazer, eu achei que fosse conseguir. Mas agora com o Flamengo, talvez dê certo, talvez não dê. Talvez seja um treinador de equipes que, não digo menores, equipes que tenham menos vaidade. Talvez sim, por isso que ele fez um trabalho bom no Fortaleza. Talvez sim, não sei. A gente vai ver depois dessa passagem. Se ele fizer um grande trabalho, e eu torço para que isso aconteça, aí a gente pode dizer, pô, realmente é um cara que foi muito desvalorizado por muito tempo, né? Mas é aquilo que eu falo, assim, as decisões do treinador, infelizmente, não ajudam, né? Não ajudam. Pô, fazer um baita trabalho no Ceará, vai pro Flamengo tapar o buraco. Pô, o cara vai lá e aceita, né? Então, os treinadores brasileiros não se ajudam algumas vezes, né? Mas é uma grande oportunidade, assim como aconteceu com o Rogério Ceni, é uma oportunidade que não dá para escapar. Eu entendo o nível de carreira do Dorival Júnior. Poxa, essa pode ser uma chance única na vida. Você treinar uma equipe como o Flamengo, que tem os jogadores que tem o Flamengo, com o orçamento que tem o Flamengo. Então isso é uma chance única e, cara, acho que faz certo, né? Faz certo de aproveitar, pelo menos tentar, né? Pelo menos tentar. Ele tem que tentar, né? Rogério Ceni tentou, deu certo. Pô, o cara tem que tentar também, né? Rogério Ceni... E aquele negócio que eu falei de treinadores paulistas não derem certo no Flamengo, falaram isso do Rogério Ceni também, né? Pô, o Rogério Ceni foi campeão do Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, e mesmo assim mandaram o cara embora. Por quê? Porque o jeito de trabalhar do treinador paulista não agrada, né? Rola essa lenda, rola esse folclore, né? Enfim, vamos ver se dá certo. A gente vai ficar na torcida, obviamente. E eu falei, eu vou repetir, né? Torcendo aqui para que dê tudo certo. Vida longa ao Dorival Júnior agora no Flamengo. Que ele consiga fazer um bom trabalho e que ele tenha longevidade. Porque, pô, é um cara merecedor, né? É um bom treinador. Eu acho que é um cara muito injustiçado. E eu acho que ele pode fazer esse time do Flamengo render muito. Não no nível do Jorge Jesus, né? Que tem um entendimento de que o nível do Jorge Jesus, a única pessoa que pode repetir é o próprio Jesus.
né? O Dorival Júnior é outro perfil, né? Ofensivo também e tal. Mas outro perfil não, ele é outro treinador, ele é outra pessoa, né? Então, que ele pode fazer o Flamengo render muito, eu acho que pode. Eu acho que ele pode fazer o Flamengo brigar por vários títulos. Que o Flamengo já tá brigando. O Campeonato Brasileiro não, mas dá para chegar. Então a gente só pode torcer aí para que tenha sucesso, vida longa. E é isso, gente. Por hoje eu vou finalizar. Não consegui falar, eu acabei me estendendo aqui de novo, né? Quase 1 hora falando aqui. Era para falar meia hora. O alvo era meia hora. Tô aqui falando quase 1 hora. Então, vamos ver se amanhã a gente consegue gravar sobre Copa do Brasil, mas eu não garanto, né? Mas vamos ver, se der tempo a gente grava, falar das chaves da Copa do Brasil. Se não der tempo, a gente vai falar sobre isso só quando chegar os jogos da Copa do Brasil. Tá? Então é isso, gente. Valeu demais. Bom final de semana para todo mundo, né? Aproveitem bem. Forte abraço e até a próxima. Tchau.